amigas e amigos do Café com o Coronel Salles. Hoje, uma alegria muito grande. Estamos recebendo em nosso café, o nosso podcast, que semanalmente é publicado, onde discutimos assuntos de interesse público, com um olhar muito detido para a segurança pública, que é a área em que nós militamos por 35 anos. Hoje temos a honra de receber o nosso coronel da Polícia Militar, o coronel José Vicente, um homem que conhece segurança pública como poucos, exerceu funções de alta relevância no país, como secretário nacional de segurança, coordenou programas de segurança por vários estados da federação, na África do Sul também, uma experiência de polícia comparada muito grande e um estudioso da segurança pública sob todos os olhares. Tem formação acadêmica em psicologia, mestre também em psicologia pela nossa Universidade de São Paulo e integrou as fileiras da corporação por décadas, onde também exerceu funções de alto relevo, inclusive participando de programas de governo da própria Presidência da República, depois do governo do Estado, junto aos CONSEGs, e uma experiência acadêmica, policial, funcional, e aliado de ser uma grande pessoa, um amigo fraterno de muitos anos e com quem eu me aconselhei durante os 2 anos que comandei a Polícia Militar. Por vezes o incomodava lá e precisava das opiniões do nosso comandante, do nosso professor. E é uma honra, Coronel José Vicente, recebê-lo aqui no nosso Café com o Coronel Salles. Bom, Salles, é um prazer muito grande estar com você, um honroso convite que você me fez para participar do seu programa. E é importante lembrar, né, Salles, eu ingressei na Polícia Militar em 1963, era garoto ainda, e nós tínhamos, na época, era o governador Adhemar de Barros, quem estuda história vai conseguir achar esse nome, mas o fato é que nós tivemos, aí, de lá para cá, conheci dezenas de comandantes da Polícia Militar. Durante um período do governo militar, nós tínhamos aí até uma certa intervenção do Exército, que colocava os comandantes, oficiais do Exército, coronéis, generais, para comandar a força pública, em certo momento, Polícia Militar depois. Um desses comandantes foi, inclusive, o coronel, na época, coronel Figueiredo, que veio a ser presidente depois, como general, o último general do governo militar, que era cavalaria, como você, e eu era aspirante do regimento de cavalaria, em 1966, e o Figueiredo, então, coronel, foi visitar lá a cavalaria e começou aquela conversa de cavalaria que você conhece bem. Mas dessas dezenas de comandantes, sabe, você foi uma das lembranças mais gratas de todo momento histórico que eu passei. Você é filho do PM, que foi praça da Polícia Militar, conheceu lá o chão de fábrica, né, como se diz, e foi uma boa revelação, uma grata revelação como comandante. Obrigado. Pela simplicidade com que você exercia um comando de tamanha complexidade, uma das maiores polícias do mundo, quase 100 mil homens, poucas polícias do mundo têm efetivo, a maior polícia americana tem 40 mil, que é a polícia de Nova York, é praticamente o tamanho de uma polícia nacional, como a da Colômbia, por exemplo, ou os carabineiros do Chile, que é uma polícia nacional também. Quer dizer, você foi comandante dessa polícia, e um comando muito interessante na minha visão, sabe, porque você tem uma simplicidade no exercício do poder e muita gente se embriaga com ele. E você sabia muito bem uma qualidade extraordinária, que é saber conversar com o seu companheiro soldado da PM. Você tinha mensagens calorosas com a tropa, sabia receber muito bem os representantes das entidades que representam o interesse também dos cabos, dos sargentos, dos oficiais, e além de ter impulsionado a PM nesses 2 anos para uma eficiência pouco vista na história da polícia. A PM de São Paulo tem um registro fabuloso
de desempenho a favor da sociedade paulista e paulistana. Ela apresenta um dos maiores resultados, dos melhores resultados do mundo em redução da violência. Quando eu falo isso, não estou falando simplesmente dos Jardins, né, ou da Vila Mariana. Em pesquisa que eu fiz, umas anotações, a queda da violência no Capão Redondo, lá na cidade de Tiradentes, no Jardim Robru, na Jardim Miriam, Jardim Ângela, esses bairros mais populares, que são muito parecidos com os bairros populares do Rio de Janeiro, ou a favela da Rocinha, nós tivemos uma redução de homicídio de praticamente 90%. Isso é uma conquista extraordinária e, no seu período, esses 2 anos de comando, praticamente foi um período de consolidação dessa pacificação, apesar de todos os problemas e crises que nós temos, que fazemos parte do Brasil, né? Mas parece até que não fazemos tanto. Tamanhos resultados, e você teve uma parcela grandiosa no desempenho nesse período que você passou e deixou uma marca indelével, Isades. Obrigado. Generosidade, viu? Aos nossos amigos que estão assistindo, uma característica do Coronel José Vicente, que eu conheço há mais de 30 anos, é a generosidade, viu? Não, eu sou muito sincero. Coronel. Eu sofro muito com a minha sinceridade, na verdade. É uma virtude. Eu aprendi na minha vida que o melhor detergente é a luz do sol. Nada como a verdade, né? A verdade, ela liberta. A verdade, ela transcende. Quando você tem alguma dificuldade, coloca a luz ali e está tudo bem, a sensação é a melhor possível. Mas, comandante, nós estamos aqui com os nossos amigos assistindo e não vamos perder a oportunidade de aprender com o senhor, de discutirmos assuntos de relevância. Há pouco, o senhor disse sobre os indicadores criminais no estado de São Paulo. O senhor tem uma experiência muito grande no que tange a polícia comparada, né? O senhor conheceu grandes polícias do mundo, na França, da qual nós herdamos muita coisa, Portugal, Alemanha, as grandes polícias americanas, e São Paulo viveu um fenômeno, coincidentemente, dos últimos 25 anos, na redução dos indicadores. Em 1999, nós tínhamos no estado de São Paulo 35,5 homicídios por 100 mil habitantes. A cidade de São Paulo, 39,9. Hoje, dados agora de abril, publicados na página da Secretaria de Segurança, nós encontramos o estado de São Paulo com 6,2 e a cidade de São Paulo 5,4 homicídios por 100 mil habitantes. A Polícia Militar, a segurança de São Paulo, ela passou por uma verdadeira revolução silenciosa. Coincidência das áreas dos distritos com as companhias e batalhões, a distribuição dos efetivos por critérios técnicos. O primeiro que não era levado em conta era o critério da população residente, e está aí aberto ao público. O IBGE, uma das maiores fontes de conhecimento que nós temos. E eu gostaria de saber o senhor por que, aliado ao fato de divulgarmos mensalmente os êxitos ou dificuldades da segurança nos vários indicadores criminais. Por que o senhor, a que o senhor atribui que o Brasil não conseguiu acompanhar essa diminuição de indicadores? Vamos tomar como base 1999 para cá. A que o senhor atribui que no Brasil, já que o senhor, inclusive, foi secretário nacional numa época em que se começou essa queda dos indicadores no país, que os outros estados da federação não conseguiram tanto êxito. Hoje, o Brasil possui uma taxa de 24% homicídios por 100 mil habitantes, incluído São Paulo. Se retirarmos São Paulo, esse indicador
vai lá em cima. Aqui o senhor atribui esse contraste. Olha, Salles, o grande estudioso de polícia comparada do mundo morreu mês passado, David Bailey, um professor da Universidade de Nova York. Ele fez muitos estudos nas polícias americanas. Nós tivemos uma reunião com ele aqui na Universidade de São Paulo, há uns 20 anos, mais ou menos. É uma figura doce, muito inteligente, mas ele apostava muito no que ele chamava de mudanças ou reformas progressivas, incrementais. Não é como estão falando agora, depois daquela crise da polícia nos Estados Unidos, da morte de um negro, numa ação de um policial estúpido, que a Câmara Municipal da cidade de Minneapolis, que é o tamanho de Mogi das Cruzes, diz que vai dissolver a polícia e fazer tudo de novo. De novo como? Né? Porque a polícia tem uma receita básica, não difere muito. O que nós percebemos claramente é que o caso de São Paulo, a partir de uma certa geração, aí, no começo do nosso século XXI, essa geração foi desenvolvendo mudanças incrementais, progressivas e sem retrocesso. Isso é notável, porque muitos estados acabam tendo mudanças positivas e, de repente, retornam. Ficam num vai e vem, como a gente vem assistindo, infelizmente, no Rio de Janeiro, que não consegue avançar de uma forma consistente, ou seja, contínua e eficiente. Mas a grande questão, dois grandes itens, é a organização da polícia e a gestão de seus responsáveis. Nós tivemos aqui em São Paulo mudanças progressivas, como você até mencionou, uma tecnologia de distribuição de recursos para que cada PM tenha o mesmo grau de dificuldade e responsabilidade em todo o Estado. Ou seja, para se definir uma quantidade de PMs, um pelotão, uma companhia, ou fixar um batalhão, é necessário que haja um conjunto de condições técnicas, como população, extensão da área, algumas características locais, como ter presídios, ter movimentos sociais, e escolas, etc. Isso, por incrível que pareça, poucos estados têm. É feito tudo assim, meio em cima do joelho, e a gestão da polícia foi se sofisticando. Acho que o único país do mundo que tem uma formação da sua base, que é o soldado, no caso nosso, que é feito em 2 anos, só o Japão tem um tempo tão extenso de formação. No mundo todo se forma um policial em 6 meses, exagerando muito, 8 meses, quando muda excepcionalmente 1 ano. Aqui é feito em 2 anos. Para se assumir funções gerenciais, você sabe disso, esse coronel Salles, que vocês estão vendo, ouvindo aí, ele, para chegar a coronel, teve que fazer um mestrado em ciências policiais e fazer um doutorado em ciências policiais, que só a PM de São Paulo tem, ou pelo menos começou, e agora estão tentando copiar de certa maneira. Ou seja, isso deu mais capacidade de gestão. Ao mesmo tempo, a própria Polícia Militar desenvolveu uma outra área importantíssima, que são as tecnologias. Ou seja, a gente chamava antigamente de programador de computador, a PM já tinha, eu fiz um curso de programador em 1970, 50 anos atrás, que a PM cuidava dos seus próprios computadores, foi desenvolvendo soluções administrativas e operacionais, até para avaliar o que está acontecendo nas ruas, para direcionar as suas viaturas no seu dia a dia. Então, tudo é feito por mapa, tudo é feito planejado semanalmente, praticamente dia a dia. Não há nada feito por acaso. E os resultados vão aparecendo. Né? Mas o grande sucesso da polícia, né, se mostra principalmente na condução dessa estrutura, condução dos seus policiais. Só uma lembrança, Sara, uma coisa importante, um levantamento feito por um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até tem meu xará, José Vicente Tavares, ele observou que entre 1997 e 2017, nesses 20 anos, ocorreram 715 greves de polícias no Brasil. Dessas 715, 7% foram das PMs, dando um tormento. Qualquer polícia em greve é um tormento para a população. A única que não fez greve nenhuma foi a Polícia Militar de São Paulo. É a única das 56 polícias que nós temos, 54 estaduais e as 2 federais. Então, isso mostra também um apego que os policiais têm, apesar das imensas dificuldades. Nós temos pelo menos 10 polícias que ganham mais que o PM de São Paulo. Apesar disso, nós temos melhores resultados. O senhor tocou num assunto
muito relevante, que é esse cuidado, esse apego, essa identificação. Não tenho a experiência que o senhor tem no que tange a essas análises em outras polícias profundas, como o senhor é um estudioso, mas o que eu noto é um amor, assim, uma identificação muito grande. Eu pude ver isso nos 35 anos de polícia, que os nossos policiais possuem, não só em São Paulo, conheço um pouco a Polícia de Pernambuco, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e via em algumas instituições, a do Sergipe, Ceará, assim, um amor muito grande pela carreira. E o que eu vejo no Conselho Nacional de Comandantes Gerais, pude ver, o nosso compromisso ele vai além do que um simples contrato de trabalho. E aí vamos a um assunto que está muito em baila hoje, e às vezes até eu vejo com alguma reserva, porque está muito a ideologia de ambos lados está sendo muito carregada. E eu vi em alguns artigos, alguns articulistas, alguns especialistas falando sobre uma possibilidade de um duplo comando nas polícias militares por conta de uma simpatia com o governo federal e especificamente com o governo Jair Bolsonaro. Lembrando que o presidente da República, um presidente eleito, democraticamente eleito, um presidente que observou todas as etapas do processo para ocupar o cargo que hoje ocupa. O que o senhor poderia nos dizer e nos falar um pouquinho sobre essas opiniões, da qual eu já adianto que divirjo? Eu entendo que as polícias militares são instituições maduras, que têm um vínculo muito grande com sua profissão, são profissionais, policiais e bombeiros, né? Vocacionados. Qual que é a opinião do senhor? E se há alguma possibilidade disso ocorrer no Brasil? Olha, o que nós temos, primeiro, um grande preconceito em relação aos policiais militares. Também Eles acho. são vistos como profissões subalternas, parecem uns pau-mandados, umas pessoas mal preparadas, mal vocacionadas para a prestação de serviço público, e nós vemos isso com muita frequência. E aí os preconceitos, eles levam a certas crenças, a certas conclusões precipitadas e injustas em relação aos policiais. Por exemplo, nós tivemos domingo retrasado uma operação na Avenida Paulista que a PM tomou muito cuidado, porque havia um grupo de 200 pessoas favoráveis, todo domingo estavam indo lá na Avenida Paulista, favoráveis ao presidente Bolsonaro, os bolsonaristas. De repente apareceu outro grupo, foi convocado por torcidas de futebol, de oposição ao governo Bolsonaro. A Polícia Militar daí já foi acusada de ter lado, de não ser neutra, como deveria ser pela sua profissão, porque, em um certo momento, aquele grupamento de 800 pessoas começou uma correria para cima daquele grupo minoritário de 200. Podia ser a torcida do Palmeiras contra o Corinthians, mas era uma torcida a favor ou contra Bolsonaro. E para os policiais que estavam ali, aquele era um momento de muito perigo de haver uma batalha campal na Paulista e uma agressão mútua muito perigosa. Multidões são sempre perigosas. E a PM, naturalmente, usou dos recursos técnicos, como toda a polícia usa. Nós vimos recentemente nos Estados Unidos, em Londres, né, aquela polícia britânica, toda elegante, jogando bomba de gás lacrimogêneo em pessoas que estavam querendo invadir o parlamento inglês e outros prédios públicos. Isso foi feito na Paulista, a polícia arremessou bombas, reduzia o impacto da correria naquele grupo mais avantajado. E como a polícia não dispersou o grupo pró-Bolsonaro, nem era o caso, estava exercendo pacificamente o direito de manifestação, ela foi considerada, analisada, e toda hora se fala duas coisas, que ela protege os manifestantes do Bolsonaro.
Segunda, que os policiais militares, e aí já se generalizou para o Brasil inteiro, eles, por serem paparicados, de certa forma, apoiados pelo presidente Bolsonaro desde a sua campanha eleitoral, ele estaria disposto a morrer por suas causas. Ou seja, já começam a elaborar narrativas, né, conspiratórias de que o Bolsonaro está no desenvolvimento de um processo de ruptura institucional. Ou seja, vai dar um golpe daqui a pouco, vai fechar o Congresso, fechar o Supremo. Ele fala muito, ele é muito falastrão, mas em nenhum momento ele sinalizou que vai fechar. Quem fala isso são alguns dos seus fãs translocados. Mas a ideia, e há pessoas sérias escrevendo assuntos desse tipo, o presidente do Fórum Nacional de Segurança Pública, o professor da FGV, o Rafael Cadipani, tem dito sistematicamente isso. E são pessoas que têm credibilidade e falam coisas sem sentido, como essa ideia de que pode haver uma ruptura, que isso é muito possível, e os policiais militares que dominam as ruas, que exercem aí o controle dos crimes, da desordem pelas ruas, nas quase 6 mil cidades brasileiras estão lá, que eles seriam a grande milícia bolsonarista para validar uma ação totalitária do Bolsonaro. Que nem está a evidência dessa ação totalitária, e se houvesse, nós sabemos que os policiais eles estão acostumados a cumprir a lei. Eles não iriam contra a lei simplesmente porque o Bolsonaro eventualmente venha a querer. Nós sabemos. O senhor sabe que, por vezes, recebo consultas de amigos jornalistas, e eu sou partidário, coronel, é o seguinte: por vezes eu não concordo absolutamente com nada que a pessoa fale, que diga ou que pense, mas tenho como princípio de respeitar absolutamente o direito da pessoa a falar. E por vezes eu ouço essa narrativa e sou franco a dizer aos amigos que por vezes me sinto incomodado. Porque quando, às vezes, fazem esse tipo de afirmação, ela diminui a instituição ou a sua capacidade de análise, a nossa servidão como escravos da lei. Nós somos escravos da lei. Nós somos aqueles que juramos defender as instituições com sacrifício da própria vida, quando nós falamos desse trabalho que é feito diuturnamente nas ruas. Então, eu também comungo com essa ideia que o senhor, com esse posicionamento que o senhor acabou de colocar, no tocante da nossa polícia, especificamente da Polícia Militar, instituição que nós servimos por décadas aí, de ser uma instituição legalista, uma instituição que respeita o direito de manifestação. Vimos nesse final de semana também manifestações no Largo da Batata e depois simultaneamente na Paulista, onde inclusive a Justiça determinou que cada grupo com entendimentos e visão de mundos totalmente diferentes ficasse num lugar, e a Polícia Militar ali como representação física do Estado brasileiro, da lei, para que ocorresse o menor dano possível. Houve problemas de depredação, acho que de 2 agências bancárias, 23 pessoas presas de ambos lados. De um lado tinha gente que quebrou a agência, do outro tinha pessoas com soco inglês, tinha até pedaço de aquele taco de beisebol, que é outra bobagem também. Você vai para manifestar o seu posicionamento, que é legítimo, constitucional, mas desde que não agrida ninguém e nem o patrimônio público. Coronel, nós tivemos, ainda na esteira desse assunto dos Estados Unidos, nós sabemos
por experiência, por ler, por estudar, que até falamos há pouco dos indicadores de 98, 99, também podíamos falar de 93, especificamente aqui em São Paulo. Em 93, os homicídios explodiram, os indicadores criminais explodiram. E depois, em 98 e 99. Coincidentemente, após eventos muito difíceis para a polícia de São Paulo, eu era tenente na época, e nós sofremos muitas críticas depois do Carandiru. A polícia sofreu muitas críticas, e também em 97, depois da favela naval. Eventos que redundaram em morte, eventos que, de certa forma, pautaram o tema segurança por muito tempo e ainda, por vezes, emergem. Aqui o senhor atribui essa subida de indicadores criminais na época. Será que eles têm algum vínculo com esses dois eventos? Sabe uma coisa interessante, Salles? É que quando os crimes sobem, essas entidades, estudiosos, a imprensa, culpa a polícia. A polícia é culpada porque os crimes subiram. Quando o crime cai, a culpa não é da polícia. Houve algum fenômeno, ou talvez seja até dos bandidos, como alguns gostam de citar, que é outra narrativa delirante, uma facção criminosa que estão pacificando esse Estado que tem a população da Argentina. Pois bem, o que nós verificamos é o seguinte: qual é a obrigação da polícia em qualquer lugar do mundo? É prender quem esteja cometendo crime. Mas se a polícia só fizer isso, a violência desanda em cima da sociedade. É preciso fazer um pouco mais. É aí que se fala que o grande fiador da segurança pública, embora muitos especialistas não queiram entender isso, chama-se polícia. E o que nós observamos, quando a polícia refreia a sua atividade, que nós chamamos de prevenção ativa é aquele policiamento que vai no seu bairro, para veículo, gentilmente, cidadão, documento, por favor. Abordagens policiais. Aquele boteco cheio de gente, tá, uma série de índices criminais ali em volta, cidadão, dá licença, e faz abordagem, revista das pessoas armadas, que às vezes não são nem bandidos, mas tomaram sua cachaça, estão armados e acabaram fazendo bobagem. Esse trabalho da presença da polícia, constantemente ativa, sai da viatura, aborda, e tem um papel fundamental, principalmente quando as viaturas, quando os policiais são colocados, como é feito aqui em São Paulo, naqueles pontos que ela já sabe que vai ter problema, porque os registros criminais já mostram que ali tem uma concentração de roubo de celular, roubo de carro, agressão de pessoas, etc. Então, o que nós percebemos? A polícia ela tem um comportamento de cardume de peixe. Tem aquele monte de policiais, mas quando dá um estouro, o cardume vai tudo para o lado junto. É um aspecto curioso. O que nós percebemos? Quando houve o incidente do Carandiru, mataram os policiais das unidades de choque, mataram 111 presos, foi para a justiça, aquele problema todo, mas o fato é que a Polícia Militar, a partir dali, eu acabei guardando alguns desses registros, ela recebeu uma barreira de críticas pesadíssimas, mas não só aquela unidade que atuou no Carandiru. Toda a Polícia Militar, todos os policiais se sentiram atingidos. Eu fiz o levantamento depois, lá em 95, o que não aconteceu a partir de 93. Carandiru foi em 92. 93, 94, 95, a polícia reduziu o seu ímpeto preventivo e começou a ter uma queda da apreensão de armas. Os policiais diminuíram a abordagem. Caiu a apreensão de armas porque diminuiu a abordagem. E, automaticamente, a barbárie está à espreita. É uma coisa impressionante, Salles. Os homicídios cresceram de 93 até 99. A própria população não chamava mais a polícia também, né? Não. Aí começava a veja o seguinte, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? E a polícia cardume é aqui, o cardume tem outros peixes que tem lá nos Estados Unidos. Mesma coisa. Pode escrever aí. Todo mundo está nos vendo, ouvindo.
este ano vai ter aumento de homicídios, de mortes de negros nos Estados Unidos. Por quê? A que o senhor atribui isso? Porque a polícia está recebendo uma crítica, uma barragem de crítica tão pesada que ela é racista, que ela agride os negros, que ela mata os negros justamente. Vai na verdade, diminuir o orçamento da polícia. 60% dos mortos em confronto pela polícia americana são brancos. 60%. No Brasil, muito mais morte de negro do que lá. Mas o que aconteceu? Os policiais, isso já aconteceu em 2014, quando mataram um jovem negro na cidadezinha lá de Ferguson, cidade de 20 mil habitantes dos Estados Unidos. Ferguson. Começou a mesma campanha nacional, o presidente Obama entrou na conversa, as vidas negras importam, Black Lives Matter, não sei o que, não sei o que. Crimes graves, né? Crimes graves feitos pela polícia. Só que aí nem foi crime grave. Esses jovens eram um jovem, tinha o dobro do peso, do tamanho do policial, estava tentando tomar a arma dele. Tanto que o júri que foi formado ali simplesmente nem aceitou o processo. Não sentou, o cara foi legítima defesa. Mas o fato é que houve uma grande manifestação, isso foi em 2014, o ano 2015, depois de 30 anos de queda da violência nos Estados Unidos, pela primeira vez aumentou 15% a mortes, os homicídios nas maiores cidades americanas. Quem morreu mais? Os próprios negros. Porque a polícia passou a maneirar o seu patrulhamento nos bairros de concentração de negros. Os negros, por sua vez, reduziram as chamadas do telefone de emergência, o 190 deles lá, né, que é o 911. E, consequentemente, quem sofreu mais? Os próprios negros. Né? Porque tem bandido entre os negros que agridem, matam, né, os negros também. E isso vai acontecer agora. Quando a polícia dá essa parada, ela nem precisa nem fazer greve. Eu estive lá em Pernambuco, num debate na OAB, nós fomos lá com um grupo de especialistas, tivemos 5 reuniões, acabei indo falar com o governador, Paulo Câmara, eles deram um aumento maior para os oficiais e o menor para os praças. Quer dizer, os praças sentiram isso uma traição para os seus oficiais. Não pode, jamais. Isso é ponto isso de nunca honra. Aconteceu em São Paulo. Eu lembro, eu peguei o governador Paulo Maluf, foi uma tragédia para a segurança aqui em São Paulo, sabe? E ele fez essa oferta para os oficiais. Para vocês, que é uma quantidade menor, eu posso dar um aumento maior, mas para toda essa soldadesca eu não posso. Os oficiais nunca aceitaram isso. Aliás, até aceitaram que desse aumento maior para os soldados e sargentos, maior que os oficiais. Os policiais, os praças, nós chamamos, né, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, eles não fizeram greve, mas fizeram essa paradinha que eu chamo. Pararam de abordar veículos, pararam de abordar pessoas suspeitas e simplesmente os homicídios cresceram de 3.200 para 5.400. 75%. Então, quando o crime cresce, as pessoas falam, não, mas é uma facção criminosa de São Paulo que está lá. Ou é a droga que é o culpado. Muitas vezes, o que acontece? É a própria gestão da polícia. A própria administração do Estado que não está sabendo cuidar do seu aparato policial. Ou seja, resumo, Salles, ouvintes, a polícia tem, sim, um grande poder de conter, de reduzir o crime a padrões aceitáveis pela sociedade. Se fez isso em São Paulo, não é porque São Paulo tem mais dinheiro, pode fazer em qualquer lugar. Até porque, é importante lembrar, que São Paulo tem um dos menores gastos por habitante para a segurança. Em números relativos, né? Em números relativos. Pois é, nós temos 22 estados, Salles, que gastam mais em segurança do que São Paulo. E, no entanto, a PM de Brasília, ela ganha mais que o dobro do PM de São Paulo. Lá eles têm proporcionalmente 3 vezes mais policiais do que o estado de São Paulo, em relação à sua população. Mas os índices de violência são 3 vezes maior que de São Paulo. Nós fazemos mais com menos e ganhando menos também. Realmente essa recomposição salarial em São Paulo, ela precisa ser feita. Não depende do comando geral e nem do secretário de segurança, mas realmente foi um problema grave. É um problema grave que nós enfrentamos aqui, e eu falo isso com a tranquilidade de ter sido o comandante-geral e ser filho de praça também, porque sempre vivemos de maneira muito modesta. Mas, por vezes, o que o policial percebe de vencimento, ele não corresponde
o vencimento que ele recebe não corresponde à dedicação, ao suor e ao sangue que muitas vezes ele derrama, policiais e bombeiros, na defesa dos brasileiros de São Paulo. Coronel, para concluir, eu perguntaria ao senhor como os órgãos, os outros entes federativos, já que nós poderiam, a polícia, as polícias, nós temos as guardas municipais, algumas muito bem estruturadas em alguns municípios, mas basicamente a segurança pública ela está até por uma determinação constitucional, por status constitucional, nas mãos das polícias estaduais, especificamente Polícia Militar, Polícia Civil e corpos de bombeiros e polícias técnico-científicas. Onde a União, que há muito pouco tempo começou a entrar no tema segurança pública, e os municípios ajudariam na segurança pública do Brasil, particularmente em São Paulo. Olha, Sérgio, a grande realidade é que os municípios estão quebrados. Um guarda municipal, um só, ele custa, custos diretos e indiretos, ele custa R$100 mil por ano. 10 custa 1 milhão. 30 vão custar 3 milhões. Então, vamos fazer uma guarda? Então, tem que pensar que esse agente público de segurança, ele é igual uma pedra de césio, né? Ele está ativo por 70 anos, até morrer, deixa pensão para a viúva, essas coisas todas. Ele custa muito. A Guarda Municipal não tem o poder que a polícia tem. Ela não pode parar um indivíduo para pedir documento, para você ter uma ideia. Ele pode atender um flagrante, um crime, como qualquer cidadão pode também. Mas ela tem um papel importante. Se fizer um trabalho junto com a prefeitura tem um papel imenso. Eu vou falar para o senhor, eu tive uma experiência muito grata com as guardas civis municipais aqui no Comando Geral. Tive um entrosamento muito bom. Eles possuem excelentes quadros e fazem um trabalho muito bom e por vezes mal compreendidos também. Eu tive essa impressão. O que nós vemos, primeiro, é necessário haver colaboração. Ninguém pode abrir mão de nenhum ativo da segurança pública. Esse é um ponto fundamental. É importante que eu tenha uma noção muito clara, Salles, de que a segurança pública precisa ser municipalizada. Não no sentido de fazer uma polícia municipal como uma polícia americana, no sentido de que a polícia militar, a polícia civil se entrosem com o prefeito, com a guarda municipal, falam quais são os problemas aqui. Um trabalho colaborativo, né? Exatamente. Eu fiz um trabalho desse, fiquei 1 ano e meio pelo Instituto Prodel fazendo um trabalho em Diadema, lá nos velhos tempos que a coisa estava muito feia na cidade. Então nós percebemos que dava para fazer. A desordem pública, por exemplo, tinha muitos bares de periferia sem alvará, que vendiam cachaça a rodo. Eles foram fechados com a fiscalização da guarda e a cobertura de segurança da Polícia Militar. O planejamento era feito em conjunto, a guarda, a PM, a Polícia Civil. Então, a cidade conheceu uma aceleração da redução da violência, que estava acontecendo já no Estado, muito mais veloz do que acontecia nas cidades da região metropolitana. Então, esse é um papel importante que as guardas têm. Ela tem limitações, mas quem não tem, não faça isso agora, que estou falando isso especificamente para as pequenas cidades brasileiras, sabe? No caso de São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos guardas consolidadas, algumas tradicionais, como tem Barueri, Americana, todo o ABC. E o trabalho colaborativo ele é extremamente importante nesse sentido, né? Mas é importante que a guarda veja o seu papel em atuar em conjunto com o trabalho de zeladoria que a prefeitura faz da cidade. Uma cidade limpa, organizada, a segurança das escolas que a guarda ajuda a fazer com as rotas escolares, isso ajuda a promover a segurança, sem dúvida nenhuma. Esse é um papel importante de diálogo que as polícias precisam ter com seus municípios, suas guardas, seus vereadores também. Maravilha.
Coronel, eu quero agradecê-lo e a alegria de revê-lo, né? Acho que a última vez que nos vimos foi num fórum lá no Rio de Janeiro, onde, inclusive, jantamos juntos lá e falamos bastante sobre segurança pública, mas é sempre uma honra vê-lo bem, vê-lo discutindo segurança em altíssimo nível e com a clareza e a experiência que o senhor tem em tanto tempo, trazendo a sua formação acadêmica para a segurança pública. Se o senhor quiser deixar um último um recado aí, ou uma mensagem para os nossos amigos que nos assistem, será uma honra. Aproveite e agradeço. Eu agradeço a oportunidade, esse honroso convite, participar desse papo com você, fazia tempo que a gente não conversava. É verdade. E cumprimentar por você ter esse espaço de contato com a sociedade aí paulistana, Salles, porque a sua experiência, a sua cabeça, sua visão de serviço público, ela é muito importante de ser compartilhada com os cidadãos. Nós temos muita gente falando, nem sempre coisas corretas a respeito de questões ligadas à segurança, e você é uma voz de sensatez que chega agora num bom momento para todos os seus ouvintes. Parabéns pela oportunidade, parabéns para quem chamou você também para essa grande nova atividade. Tá ótimo. Coronel, muito obrigado. Amigos do Café com o Coronel Salles, ouvimos o Coronel José Vicente, um homem com uma experiência gigantesca em polícia e uma pessoa que temos uma consideração muito grande. Forte abraço a todos e nos encontramos no próximo episódio do Café com o Coronel Salles. Forte abraço. Muito obrigado, comandante. Um abraço. Um grande abraço, Salles. Fiquem com Deus. Obrigado.